dia, bom dia, que gostoso. Arrumando o som aqui, organizando. Oi, Vívia, bom dia, Cris. Coisa boa, a gente iniciando aí, né? Outra semana de fevereiro. Gente, que delícia o capítulo que a gente começa a ler hoje. Estudarmos juntos. Bom dia, Kátia. Um abraço grande. Gente, como que vocês estão? Espero que estejam bem. O papai da Kátia tava dodói. Um abraço. Bom dia, Francine. Joia. Vamos lá então, né, gente? Olha, nós continuamos aqui com o Joseph Murphy, que tem nos ajudado nesse tempo a compreender melhor o poder da nossa mente, né? E nós estamos estudando como usar as leis da mente e treinando, colocando em prática, já meditando. Já prometi, né, que ao terminar esse livro, nós não vamos mais usar o despertar consciente para ler livros, não. Nós já estamos bem treinados ano passado, esse ano, né? Os últimos livros que nós lemos juntos aqui já nos embasou para nós termos um ano de meditações positivas, e é isso que nós vamos fazer no Despertar Consciente, assim que a gente terminar esse livro. A Kátia está nos informando que o pai dela ainda está na CTI. Kátia, nós estamos em oração, e aí esse grupo aqui, né, gente, mentalizando mesmo a saúde, a paz, a tranquilidade, o descansar dessa enfermidade, né? Que o pai da Kátia desfrute de saúde. Deus os abençoe, Kátia. Gente, então vamos lá. Tá todo riscadinho, ó. Não sei se dá para vocês verem, mas tá todo rabiscado. Eu tô simplesmente apaixonada por esse capítulo. Os padrões de comportamento são criativos. E a gente está vendo o nosso poder da mente e é para ficar cada dia mais claro para a gente como o que nós pensamos cria a realidade que nós vivemos. E o que nós pensamos, gente, ele se torna um padrão de comportamento. Então a gente tem aí linhas da psicologia que vai treinar o comportamento. Aí muita gente critica, outros grupos vai trabalhar o inconsciente, o consciente, e eu fico assim falando, a gente não precisa criticar nada, porque é tudo integrado. Às vezes é só a parte que as pessoas dão mais ênfase, ou por onde começa o trabalho, mas conforme a gente vai compreendendo, como vocês estão compreendendo, como eu estou compreendendo, a gente entende que a gente vai trabalhando tudo junto ao mesmo tempo. Então, não tem problema nenhum eu treinar o meu comportamento antes mesmo de ter mudado o pensamento. Desde que eu esteja com clareza que eu preciso trocar de pensamento também. Só que aí eu posso agilizar as coisas, não é? Já que a gente tem entendimento para isso agora. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu quero que o meu dia renda mais, né? Eu quero ser uma pessoa mais proativa, parar de ser procrastinadora, o que mais? Eu quero fazer as tarefas que eu tenho que fazer, então eu quero que meu dia renda mais. Aí, pesquisando a si mesmo, me pesquisando, né? A gente fazendo a autoanálise lá, aquela de mergulho mesmo, de autoconhecimento, a gente descobre que a gente trouxe uma linha de raciocínio, uma crença de que o dia não dá para nada. Se tivesse 24 horas já é pouco, e a gente ainda tem que dormir 8. Se a gente tivesse 24 horas acordada ainda não dava tempo. Quantos de nós crescemos escutando isso e fomos repetindo? O tempo passa cada vez mais rápido, o tempo não dá para nada. E aí, se eu repito
muito isso, eu começo a acreditar nisso. E eu vou criar padrões de comportamento para o tempo não dá para nada. Então você descobre que tem essa linha de raciocínio, você não consegue trocar ela tão rápido, mas você já começa a acordar mais cedo, dormir mais cedo, fazer as suas listas de prioridade, né? Eu na frente do computador tenho aquele tanto de ler post-it lá, pregadinho e tal. Usa uma agenda e começa a colocar em prática, começa a treinar o comportamento. Só o comportamento já vai ajudar, mas se você treinar o comportamento, porque o comportamento repetitivo diferente já vai começar a mudar o seu jeito de pensar, porque você vai ver na prática, uai, o tempo tá dando. Meu esposo escutava muito isso aqui. Quando eu comecei a acordar cedo, comecei a colocar a lista de prioridades, eu falava para ele, meu Deus, como o tempo rende! E a minha frase começou a mudar. E olha que eu ainda nem estava fazendo esse exercício, que agora a gente faz, de mudar o que fala de forma consciente, de forma planejada, para mudar o que pensa. Mas eu comecei a descobrir que o tempo dá para muita coisa. Então você vai paralelo a isso, começar a fazer frases de afirmação. O tempo é suficiente para tudo que eu preciso fazer. Luciane, mas aí é falsidade, porque eu não acho, o tempo não é suficiente. Não tem sido porque você tem usado ele mal, você tem usado ele mal porque você tem crenças contrárias a isso, e você não está mentindo, ou sendo hipócrita, ou sendo mentiroso, quando você fizer declarações repetidas de que o tempo é suficiente, e de que o tempo rende, e que você é capaz de fazer tudo que você precisa fazer. O nome disso é treinamento consciente da mente. Treinamento consciente do inconsciente. Vamos arrumar um nome aqui. Treinamento consciente do subconsciente. Faz sentido para vocês? E é disso. O sentido desse capítulo fala disso. Mas esse cara que conta cada coisa, e eu fiquei encantada e quero compartilhar com vocês. Ele fala aqui, devemos sempre nos lembrar que a imaginação é realmente uma das forças mais altas e mais importantes que possuímos. E ele fala que a faculdade da imaginação ela tem sido subestimada nos cálculos da massa que constitui a população do mundo. Mesmo entre as pessoas mais cultas, a faculdade da imaginação tem sido subestimada. As pessoas, muitas pessoas, por não conhecerem a força e o poder da imaginação, deixa isso desprezado na sua vida e não treina a imaginação. Nós estamos aqui no Despertar Consciente treinando o nosso poder de imaginação, treinando os nossos pensamentos, treinando os nossos hábitos e treinando as nossas emoções. Gente, não tem erro. É uma questão de tempo. Nós estamos ficando craque nisso e nós vamos ficar. E aí sim, nós teremos uma fé inabalável daquelas que a Bíblia fala e que todas as religiões por aí falam. E aí eu e você poderemos realizar coisas maravilhosas que quem não entender sobre a faculdade da imaginação, quem não entender sobre o poder de mente, coração e atitude, vai ficar achando que nós somos seres que fazem milagres. Milagre é milagre, mas milagre é explicado. Os milagres são explicados. E não é blasfêmia falar que os milagres são explicados. Por isso houve muita confusão entre religião e ciência há muito tempo. A ciência acha explicação para os milagres. Aí a religião, por muito tempo, ficava chateada e brava porque a ciência estava negando a Deus. Hoje a gente já tem um montão de gente que conseguiu unir a ciência com a religião, com a fé, com o espiritual. Nem gosto de falar religião com espiritual. Gente, mas tem aquele bichinho esperança, verdinho, coisa mais linda, aqui no chão, ali perto da gente. Então, isso é maravilhoso. Nós aqui do Despertar Consciente, nós entendemos que a ciência não atrapalha, ela não nega a espiritualidade. E nem a espiritualidade nega a ciência. Isso é lindo, né?
Deus fez para funcionar assim. Deus criou o ser humano com um poder na mente, com um poder na alma. A gente chama de coração, mas nos sentimentos, nas emoções, que pode transformar os hábitos e que pode transformar tudo ao seu redor a partir da autotransformação. E aí, esse autor vai falando que a imaginação é a força que forma a nossa mente. A imaginação tem uma potência criadora. Deus criou o universo e as galáxias imaginando ser. Olha que sacada. Deus tornou-se o que ele se imaginava sendo. Para que o homem fosse, oh, coisa linda, o inseto esperança aqui. Para que o homem fosse, Deus se imaginou sendo. Eu dou vontade de chorar, parando para pensar nisso. Deus foi imaginando. Lua, estrela, foi imaginando. Todos os animais, todos os répteis. E cada coisa dessa é um pensamento de Deus. Você é um pensamento de Deus. Eu sou um pensamento de Deus. Você está vendo agora aqui, aí pelo celular, pelo computador, você está vendo e ouvindo um pensamento de Deus. Eu estou trocando com vocês, que são pensamentos de Deus. Entendeu em qual significado que eu estou falando? Que o livro está falando, que o autor está falando? Deus se imaginou e fez, criou. Isso é maravilhoso. Todo autor de ficção científica imaginou aquilo que virou filme, que virou livro, que virou desenho. Os poetas, as poesias são imaginação, as músicas, todo o quadro pintado. Sabe, alguém, aí ele vai falando, alguém imaginou o avião, alguém imaginou o relógio, alguém imaginou a lâmpada. Entenda isso, para você entender o poder da sua imaginação. Aí você vai falar, Luciane, mas eu não sou um gênio igual essas pessoas. É sim, você é a imagem e a semelhança de Deus. Nós precisamos só respira fundo, fica presente. Nós precisamos despertar nossa imaginação. Nesse aspecto, voltarmos a ser crianças. A lei da atração, a turma que escreve sobre isso fala isso. Você está precisando de um carro, você quer um carro? Tire alguns minutos por dia. Imagine esse carro, se imagine dirigindo ele. Sinta a emoção e peça acreditando que ele é para você. E imagine, depois descanse disso e vai trabalhar na sua vida comum. Não trabalha não para ver, não economiza não, fica só tirando 10 minutos por dia para pensar no carro, né? Aí tem gente que já vai logo criticando isso. Gente, se você tirar 10 minutos por dia para pensar no carro que você quer e sentir dirigindo o carro, eu te garanto que todo o seu corpo vai obedecer uma ordem mental que vai criar na sua cabeça e vai te colocar para trabalhar, para economizar e para ter o seu carro. Mas se você quiser começar trabalhando, economizando, sem acreditar que merece, que consegue ter o carro, vai funcionar também. Porque aí você vai sendo muito, como que é o nome? Muito disciplinado no trabalho, na poupança, na economia. Aí você vai começar a juntar o dinheiro, daí a pouco você começa a acreditar que vai conseguir ter o carro, porque você está vendo o seu dinheiro rendendo lá em algum lugar que você vai pôr para render. Você vai começar a acreditar e vai chegar um momento que você vai ter o carro. Por isso que eu falei, às vezes a gente começa pelo comportamento. Porém, eu vou te contar um segredo. Quando eu começo só pelo comportamento, sem trabalhar a minha mente, eu consigo as coisas. Mas, leva mais tempo, é mais suado, é mais difícil. Se nós começarmos pela mente, é mais rápido, mais simples e mais gostoso, menos suado, tá? Ainda que trabalhe muito, a gente não sente.
Então as pessoas me perguntam muito como você dá conta, levantar 4 da manhã, trabalhar o dia todo, mexer com um problema da mente das pessoas e tal e tal. Eu nem sinto. É uma delícia. Eu gosto. Eu acredito no que eu faço. E eu acredito nos resultados que eu estou gerando. Eu sei para onde eu estou indo. Então, não dói. Entendeu? Faz sentido? Aí, esse autor vai falando mais aqui. A imaginação é a mais importante qualidade do homem. É uma força espiritual com poder criativo. Eu amo isso aqui. A imaginação é uma força espiritual com poder criativo. Vocês já viram, né, gente? Todo mundo, seja em qual religião que for, em qual linha da espiritualidade, que faz as coisas acreditando, que faz com fé e que também pessoas que têm o dom, o talento de instigar a fé nos outros, fazer as outras pessoas acreditarem em algo, né? Conduzir a crença e a fé. Logo essas pessoas são chamadas de quê, gente? De pastores, de profetas, de padres, de... Tá certo que alguns estudam para isso e ganham o título pelo estudo, mas um monte de gente nem estuda e ganha o título porque na prática da vida delas, elas acreditam tanto no que fala, que leva as outras pessoas a acreditarem e começa a acontecer coisas que a gente considera milagrosas, diferentes. Porque é uma força, essas pessoas imaginam o que elas pregam, o que elas falam, o que elas rezam, o que elas oram, o que elas meditam, e aí acontece. E aí fica um monte de gente de boca aberta, de queixo caído, sendo que todo mundo pode fazer isso. Nós podemos orar pelos enfermos e eles serem curados. Nós podemos ensinar as pessoas a criar a vida que elas querem. Então, eu estou na caminhada junto com vocês, eu não estou na frente de vocês. Eu estou co-criando a minha vida. E a gente está junto fazendo isso aqui no Despertar Consciente, incentivando uns aos outros a co-criarem as suas vidas. Sem ansiedade, sem pressão, por amor, por crença, acreditando mais ainda, que eu falo sempre aqui. Que dessa forma nós estamos nos unindo a todos os outros que acreditam e estamos curando o mundo, o planeta Terra, que está sendo transformado em uma nova terra e um novo céu, e nós fazemos parte disso. Então, o autor vai contando várias coisas aqui. E ele fala o seguinte, olha aqui, o próprio fato de alguém se imaginar doente é uma prova do poder da imaginação, já que a doença é o efeito do mau uso e a ação anormal do seu poder criativo, do nosso poder criativo. Se pudéssemos descobrir, nossa, eu chego, anotei isso aqui. Se pudéssemos descobrir a história mental de todas as doenças ou males nos indivíduos, nós, sem dúvida alguma, descobriríamos também a força de uma imaginação transformada. Quando eu li isso aqui, hoje de manhãzinha, eu arrisquei e falei, gente, isso aqui dá um estudo de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, uma pesquisa para estudar a história mental das doenças. Na hora que eu estava escrevendo isso, eu pensei, eu não quero fazer essa pesquisa. Porque eu ia me envolver tanto com as histórias mentais das doenças, ouvir, catalogar, que provavelmente eu adoeceria. Porque eu ia pensar tanto em doença que tem uma chance de eu adoecer. Veio isso na minha cabeça. Mas eu estou pesquisando, ainda que não ligada a uma universidade, né, para minha vida, e estou contando no Despertar Consciente, vou contar muito mais ainda, porque eu sei que eu vou colher frutos das minhas observações, da história mental da saúde, da história mental da prosperidade, da história mental dos bons relacionamentos. Então vamos catalogar isso. Vamos fazer uma pesquisa sobre a história mental das coisas boas. Gente, o meu poder de imaginação tem melhorado, a minha criatividade.
eu tenho me tornado uma pessoa mais e mais positiva. E olha que eu era muito negativa, mesmo tendo fé, mesmo em Deus, acreditando na existência de Deus, amando a Deus, porque eu fui bem conduzida nisso desde a minha infância, começando pelo meu pai, pela minha mãe, depois por muitas pessoas preciosas que passaram na minha vida, grupos religiosos preciosos. Então, eu amo a Deus, eu acredito em Deus. Só que de um tempo para cá, que eu comecei a entender mesmo que eu sou imagem e semelhança de Deus, acreditar mesmo na presença de Deus em mim. Eu sempre acreditei na presença de Deus, na existência de Deus em algum lugar. Mas tem um pouco de tempo, só alguns anos, que eu comecei a entender, a acreditar que Deus está em mim. Gente, isso faz uma diferença. E daí eu comecei a entender e acreditar que Deus está em você, Elielson, em você, Mércia, em você, Kátia, Francine, Cris, Vívia, Aline, que está sempre aqui com a gente, as pessoas que vão assistir depois. Eu sei de uma turma que assiste à noite pelo YouTube, né? Então, a Sônia, essa galera aí, a outra Kátia. Gente, Deus está em você. Deus está em mim. Você está entendendo a grandeza disso? E aí eu comecei a me apaixonar por natureza, pelas plantas. De achar bonito, eu acho bonito desde que eu me entendo por gente. Mas eu comecei a gastar tempo para admirar, tá vendo? Aquela planta pendurada lá, uma jiboia. Tem uma planta linda aqui do meu lado. Agorinha tinha um inseto aqui, esperança. Um dia desse a gente estava aqui, tinha um caramujo. Um dia desse aí para trás apareceu uma cobra aqui em casa. Ficou muita gente assustada. Eu também fiquei na hora, mas logo aquele susto foi sendo trocado por uma gratidão, por aquela beleza, por não ter tido nenhum tipo de perigo, não ter sido atacada e tal. Mas você começa, eu tô contando isso para vocês entenderem assim, que você começa a admirar tudo. Você começa a se admirar e admirar tudo e todos ao seu redor. Você tá entendendo? E aí, o seu poder de criatividade vai sendo aguçado. Vai sendo aguçado. Quando você vê, você está tendo ideias de coisas maravilhosas para os seus negócios, para o seu relacionamento, para você, para a vida sua, para a sua casa. Gente, eu estou fazendo os meus posts do Despertar Consciente e do Luciane Psi. Ontem uma colega que eu amo, que é mega criativa, que também tem andado comigo nesses processos, me ajudado muito. A gente faz trocas maravilhosas, a Andiara, ela tá aqui de vez em quando. Ela escreveu para mim: Lu, muito criativo o seu post. Eu falei: ó, a criatividade tá que tá por aqui. E eu sei que tá aí para vocês. Então, você tá com problema, começa a meditar, prestar atenção na natureza, na vida, porque Deus está em você e você vai ter as melhores ideias para resolver suas questões. Eu estou me treinando, gente, para ser vendedora. Estou aí na internet vendendo um chalé na beira do lago, que é o que eu tenho para vender hoje, né? São minhas mentorias e tenho esse chalé. E estou aprendendo. Sabe, fui quebrando a cabeça. Tenta de um jeito, não dá, tenta do outro, tenta do outro. Tenho recebido elogios dos posts, do jeito de fazer a propaganda. Sim, minha mente está cada dia ficando mais criativa, mais solta, mais autêntica, mais espontânea. Eu falei: eu quero ser vendedora. Eu quero aprender a vender. E quando eu vender o chalé, eu vou procurar outras coisas para vender. Então, o que você tem aí de criatividade para resolver suas questões? Quais os problemas você tem enfrentado? O autor fala que Jesus ensinou também que é para nós enchermos a nossa mente, é para a gente imaginar coisas agradáveis, nobres, dignas e que agradem a Deus. Sabe, vai prestando atenção no que você imagina. Muitos clientes meus falam para mim: eu não tenho criatividade, eu tenho dificuldade de imaginar. Vamos treinar, vamos começar por aí. Vamos parar de falar que não tem criatividade. Vamos parar de falar que não dá conta de imaginar. Vamos falar assim: tá enferrujado
a minha habilidade de imaginação. Tem tanto tempo que eu não uso, que eu já esqueci como é que é. Eu usava quando era criança. Então agora eu vou lembrar que eu tenho um poder de imaginação. Gente, começa a brincar de imaginar. Anda pelas ruas imaginando. Sabe, a imaginação não precisa ter limite. O que você quer? Imagina que você tem um avião, que você vai entrar no seu avião e vai onde? Vai lá em São Paulo só para jantar e voltar para casa. Aí imagina, isso é fichinha, né? Tá cheio de gente fazendo isso. Vai imaginando. Imagina. Eu imaginei um dia desse, achei tão gostoso. Me imaginei tendo, né? Ou não sei se tanto faz. Se alguém vai me convidar, se eu vou comprar um bilhete e vou. Mas eu me imaginei entrando em um submarino. Ó, a hora que eu falei aqui, eu senti. Eu me imaginei entrando num submarino e fazendo uma viagem de submarino no fundo do mar. Eu me imaginei em um foguete espacial desses aí, numa nave espacial, fazendo uma viagem no universo, aí por cima, por esse planeta, vendo os planetas, no espaço. Você consegue imaginar essas coisas? Ou ainda vem um julgamento na sua cabeça, que ridículo, que absurdo, isso não tem nada a ver e tal. Se ainda acontece isso, respira e começa a trabalhar. Imagina, tem um problema no seu estômago, começa a imaginar esse estômago saudável. Pesquisa como que é um estômago saudável. Imagina seu estômago sem nenhuma doença. Seu relacionamento conjugal, ou seu relacionamento com sua mãe, com seu pai, sei lá com quem, com seu chefe, com seu colega de serviço, tá uma... Imagine esse relacionamento saudável. Ó, uma dica. Fica imaginando só os outros consertando não, tá? Imagine você tendo paciência, você pensando o melhor dos outros, você tendo calma, esperança, fé, amor. Se imagine perdoando, se imagine não se sentindo ofendido com algo que ainda faz parte da ignorância do outro, que ele ainda não alcançou. Se imagine feliz, se imagine sendo uma pessoa que não julga, que não critica. Começa a se imaginar. Anda pela rua, dirige o teu carro, pega o teu coletivo, o teu Uber, a tua carroça, vai a cavalo, vai de bicicleta, mas vai imaginando coisas maravilhosas sobre você, sobre os outros, sobre suas finanças, sua conta bancária. Imagine o comprador chegando para comprar aquilo que você tem para vender. Ai, gente, tem tanta coisa boa para imaginar. Imagina seu relacionamento ressuscitando, você e seu marido, você e sua esposa, você e sua mãe, seu pai, seu filho. Imagine seus relacionamentos, imagine diálogos maravilhosos, imagine vocês despertando para a vida, pensando igual, descobrindo as coisas juntos. Olha que delícia, só de falar disso. Eu tô toda empolgada aqui. Você tá feliz aí, só imaginando essas coisas? Viu como a imaginação boa tem poder de elevar nossa frequência? De nos animar, de nos deixar felizes. Sabe o que isso significa? Que a gente está entrando em contato, nesse momento, com os pensamentos de Deus. O pensamento nosso começa a alinhar com o pensamento de Deus. E você começa a ser quem você nasceu para ser. Quem você nasceu para ser? Quem eu nasci para ser, Luciane? Deus. Imagem e semelhança de Deus. Representante de Deus aqui no planeta Terra, enquanto Ele quiser, até Ele te chamar de volta para Ele. E aí você e Ele, vai representá-lo onde Ele quiser. Porque você é eterno. Eu sou eterna. Não vai acabar. Nesse tempo, nós estamos representando Deus. Tem gatinhos chegando ali, passando pelo o portão. Então, nesse tempo, nós estamos representando Deus no planeta Terra. Pode ter outros seres representando Deus em outros lugares. Gente, isso não me causa nenhuma estranheza. Deus é Deus. Ele se espalha onde Ele quiser. Deus se espalha, Deus se coloca, Deus se
cria com a imagem que Ele quiser. A cabeça de Deus não tem limite para a criatividade. Então, se aqui Ele nos criou a imagem e semelhança deles, todos lindos desse jeito que nós somos, os terráqueos, se Ele quiser criar em outro lugar outros seres com outras aparências, também vai ser a imagem e semelhança dele. A gente é que fica com esses pensamentos pequenos. Se nós, humanos, somos a imagem e semelhança de Deus, não pode existir seres em outros lugares com outro, que não pode. E quem diz que Deus não pode ter quantas imagens Ele quiser, quantas semelhanças Ele quiser, o cara é tudo. Né? Então, esses gatinhos são a imagem e semelhança de Deus. Tudo foi criado a partir da imaginação dele, dos pensamentos dele. Facilita para você? Essas coisas que eu estou falando te traz algum bem-estar? Fala aí se traz, escreve aí pra gente. Então, gente, o autor vai falando disso, do poder da fé das pessoas. Amanhã a gente continua, tem umas coisas muito legais. A gente não precisa ter pressa, porque eu vou ficando com pressa e vai passando muito de 30 minutos. Pode ficar cansativo para vocês. E dá para aproveitar melhor amanhã, já que vocês levantam cedo. Então, nós vamos fazer uma meditação aqui, encerrando, né? Obrigada aí pela participação, pelos coraçõezinhos, pelos aviãozinhos que vocês mandam, né? Pelas pessoas que vão se juntando a nós. Hoje nós vamos repetir isso, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, que nós somos pensamentos de Deus. Pense em você agora, respira fundo, deixa eu aumentar o sonzinho aqui. Respira fundo e vai imaginando aí, vai se imaginando, vai imaginando as pessoas. Não é? Vamos imaginar o pai da Kátia se recuperando, ficando bem de saúde, usufruindo de paz. Que esse tempo que ele está enfermo, que seja um tempo de restaurações emocionais, espirituais, né, Kátia? Que haja paz. Eu estou imaginando aqui uma pessoa também que eu conheço, que está enferma, que eu tenho imaginado essa pessoa sendo curada nesses dias. Eu estou imaginando nessa hora a cura do pai da Kátia, a cura de uma amiga minha. Estou imaginando o comprador para o meu chalé. Estou imaginando algumas coisas se resolvendo na minha vida prática, pessoal, financeira. E você, está imaginando o que agora? Eu estou com um sorriso no rosto, imaginando essas questões resolvidas. Entenda, medite agora, imaginando as questões resolvidas, não é para ficar imaginando os problemas. Se você começar a imaginar o problema, você pode cair na vala e ficar triste e esquecer de imaginar o resultado. E a nossa meditação é para imaginar o resultado. E aí repete comigo. Os meus pensamentos, os meus pensamentos e a minha imaginação são repletos de Deus. Os meus pensamentos agora estão sendo trocados pelos pensamentos de Deus. Essas questões da minha vida para serem resolvidas. Nessa hora eu começo a pensar nas soluções amorosas, milagrosas e grandiosas de Deus. Oh, grande Deus, quão grandes são os teus pensamentos, e os teus pensamentos são os meus pensamentos.
Obrigada, obrigada, obrigada por essa vida que eu estou vendo à minha frente, por tanta beleza, por tanta saúde, por tanta comunhão nos relacionamentos. Obrigada pela paz, pela riqueza, pela bondade, pelo amor. Assim é. Assim é, queridos. Ô, Francine, obrigada. A Francine está compartilhando aqui. Adoro ouvir todas essas sacadas. O meu dia fica muito mais alegre, produtivo e abençoado. Muito obrigada. Obrigada também, querida. Obrigada a cada um de vocês. Um beijo grande. Até amanhã, às 5 horas da manhã. E aí fica de olho aí no perfil do Despertar Consciente, nas publicações, tá? Coraçãozinhos para vocês também. Muitos, muitos. Muito obrigada. Também estou muito feliz essa manhã. Esse dia vai ser um dia muito especial para todos nós. Beijo, gente. Beijo. Tchau.